que não tem, até o que tem lhe será tirado. Sabe por quê? É uma vergonha o cristão não ter fé, de acreditar em Deus, né? Se você não acredita que Deus pode te abençoar com uma pequena bênção material, porque isso aí isso que aconteceu na vida de Luciano é uma grande bênção de Deus. Para nós, para ele, é uma grande bênção de Deus. Mas para Deus isso é uma bênção bem pequenininha. Para Deus dar a ele assim, uma casa para Deus, não é nada. Para nós que recebe, ai que maravilha, né? Não tinha onde morar, agora eu tenho. Quero ver alguém chegar e dizer, desocupa minha casa porque duvido, porque Deus me deu, né? Não é isso? Glória a Deus. Mas para Deus, irmãos, dar uma casa é muito pequenininho. Ele quer dar mais. Acontece que o povo não crê e não é fiel no pouco. Amém, irmãos? Seja fiel no pouco, porque Deus vai te abençoar. Preste atenção no que eu estou dizendo, hein? Isso aqui é palavra de profeta. Palavra de profeta é dada no poder e na unção do Espírito Santo. Se você ganha 2.000 e só dá 100 de dízimo, você vai perder 1.000. Pode anotar isso aí onde você quiser. Pode anotar onde você quiser. Amém, irmãos? Agora, se você for fiel no pouco, Deus vai dobrar o que você ganha, porque Ele é Deus e Ele pode. Amém? Glória a Deus. Amados, abra a sua Bíblia em nome de Jesus, no Salmo 119, o versículo 97. Salmo 119, versículo 97. Às vezes tem o murmurador, né? O murmurador diz, ele nem sabe que eu sou funcionário público, ele nem sabe que o meu é garantido pelo Estado. O Estado também quebra, viu? E quando Jesus quer, o Rio de Janeiro está quebrado. O estado do Rio de Janeiro é um dos estados mais ricos do Brasil, está quebrado, né? O Rio Grande do Norte, segundo o IBGE, é o 11º estado mais rico do Brasil, por causa do petróleo. Está quebrado. Está quebrado. Amém? O segredo é ser fiel no pouco. Amém, irmãos? Ser fiel no pouco, porque Jesus não deixa o inimigo colocar a mão no seu. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem achou diz amém. Amém. O texto sagrado diz assim: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Amém? Amados, baseado nesse texto, eu quero falar sobre o compromisso do crente com Deus e com a sua palavra. Quero falar também sobre o compromisso do crente com a obra de Deus e com a igreja do Senhor. Amém?
Quando o salmista diz, né, ele diz aí a partir do versículo 98, ele começa a falar sobre as qualidades que ele tem e que em um processo de comparação com outras pessoas, inclusive até com os seus mestres, aqueles que lhe ensinaram, ele diz que é mais sábio. Eu sou mais sábio do que os meus mestres, é o que o salmista disse. Qual é o segredo dessa sabedoria? Qual é o segredo desse entendimento? Ele diz que é mais prudente do que as pessoas mais velhas. E qual é o segredo disso? Ele diz que desvia os seus pés do caminho mau para observar a palavra de Deus. O segredo de tudo isso, irmãos, está aí no versículo 97. No início do texto ele diz: ó, quanto amo a tua lei. Amém? Os que amam a lei do Senhor, e aí quando a gente fala de lei, a gente está falando do texto sagrado de Gênesis e Apocalipse. Os que amam a palavra, eles têm compromisso com Deus. E esse compromisso com Deus é o que traz crescimento espiritual para a vida de uma pessoa. Temor a Deus, a reverência, a proximidade do crente com Deus, a vida de comunhão, de intimidade com Deus. Tudo isso, amados, é trazido para as nossas vidas pelo Espírito Santo através do amor que nós dedicamos a essa palavra. Amém? Muitas vezes tem pessoas que passam, olha, o salmista diz assim, ó quanto amo a tua lei, ele diz, é a minha meditação em todo dia. Tem pessoas que passam o dia todo e diz, não tenho tempo para ler a Bíblia. Ainda tem alguns ímpios que dizem assim, deixa de ser besta, tu fica gastando o teu tempo o tempo todo dentro da igreja, né? Tu está gastando o teu tempo o tempo todo dentro da igreja, deixa de ser besta. Tu vai satisfazer a pastor? Não, o pastor não. Isso daí é um segredo que o salmista, ele acaba de revelar aqui quando ele diz, ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Aí ele diz, tu pelos teus mandamentos me fazes, aí ele diz, mais sábio, mais prudente, e ele faz uma correlação entre a vida dele e de outros com quem ele pode comparar. Ele está seguro do que está dizendo. Isso é o resultado do amor que ele tem pela palavra de Deus. E o amor a esta palavra leva o homem, leva a mulher a um relacionamento íntimo com Deus. E esse relacionamento íntimo com Deus faz com que o homem e a mulher tenham compromisso com Deus e com a sua palavra. Amém? E o que é ter compromisso com Deus e a sua palavra? Primeiro, compromisso. Você ouve a palavra, você entende e você atende o que ela está lhe dizendo. Esse é o primeiro compromisso do crente que tem relacionamento com Deus. Amém? Se você ouve essa palavra e você entende que o Espírito Santo está falando com você, então você atende ao que ele está te dizendo e não duvida. Amém? Aí você sela o amor que você tem à palavra de Deus, o amor que você tem a Deus e o temor que você tem a Deus, né, como mandamento na sua vida. Você passa a ter um relacionamento mais estreito com o Senhor. Amém? Agora, isso, amados, não é para a pessoa que levantou a mão um dia, né? Eu quero ser crente, né? E depois chegou em casa e pegou a Bíblia e deixa para lá
Não tenho, irmão, você leu a Bíblia hoje? Não tenho tempo, pastor. Eu tenho que trabalhar. Não, mas irmão, tira 5 minutinhos. Pastor, não tenho tempo não. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer alguma coisa. Aqui em casa todo mundo tem que comer. E se eu não trabalhar, ninguém vai comer. Abra a tua Bíblia aí em Lucas 4:4. Vamos ler. Eu queria que a igreja lesse bem alto, né? Pode ler todo mundo junto, que fica bonito. Lucas 4:4. É bem conhecido o texto. Está escrito o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tem que ter amor a esta palavra. Para ter compromisso com Deus, tem que ter amor a essa palavra. E quando o salmista diz, quanto amo a tua lei, ele está dizendo, quanto eu amo a tua palavra, né? Ele diz, ela, a palavra, é a minha meditação todo dia. Amém? Compromisso do crente com Deus. Amar a palavra, se alimentar desta palavra todo dia e fazer o que a palavra de Deus está dizendo que ele faça. Amém? Louvado seja Deus. No versículo 102 ele diz, não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ele está dizendo que houve um compromisso, ele assumiu um compromisso, baseado na escritura que ele aprendeu. E porque ele aprendeu, ele não se afastou de Deus. Amém? Tem muitas pessoas que às vezes estão participando dentro do templo, mas estão afastadas de Deus. O que leva uma pessoa a estar afastado de Deus e congregando religiosamente, bem bonitinho? Justamente não ler a palavra, não orar, não falar com Deus, não se submeter àquilo que o Espírito Santo está falando com você agora e sempre que a palavra está sendo pregada, faz com que a pessoa esteja aqui, mas esteja afastada de Deus. Amém? Não está afastado do templo nem da religião, mas está afastado de Deus. Esse é o compromisso que o salmista está dizendo. Aí ele diz, pelos teus mandamentos, no versículo 104, alcancei entendimento e aborreço o falso caminho. O que é falso caminho, irmãos? O que é falso caminho? O falso caminho é você saber que a palavra de Deus diz que você vá e não peque mais, e você sai e diz, isso é conversa de pastor. Pastor não manda em mim, né? Pastor não manda na minha vida. Mas o pastor não quer mandar na sua vida, não. Pelo menos eu mesmo não. Agora, se o Espírito Santo não manda em você, você também não é dele. É? É ou não é? Eu mando em tudo que é meu. O Espírito Santo tem esse mesmo poder de mandar em tudo que é dele? Tem ou não tem? Tem? Então, se ele não manda em você, você não é dele. Ou é? É ou não é? A palavra dele diz assim, vai e não peques mais. Aí eu vou e digo, isso é conversa besta de pastor. Que conversa besta? Pastor besta, metido a melhor do que todo mundo. Pastor não manda em mim. Tá, eu não quero mandar na vida de ninguém não. Nem na minha eu mando, porque quem manda é o Espírito Santo. Eu sou dele. Agora, eu gostaria que você fosse dele. Você é dele? Quem é dele diz amém. Amém. Glória a Deus. Então você tem que ser dele. E para ser dele,
você tem que amar a palavra. Isso aqui é o compromisso, né? Esse é o compromisso do homem com Deus e com a sua palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Amados, quem ama a Deus e ama a sua palavra, assume esse compromisso sem medo de ser feliz. Quando o Espírito Santo fala, a pessoa se conserta, caladinho ali, se conserta, muda os seus pensamentos, suas ideias, muda seus projetos, muda as intenções do seu coração, muda seu estilo de vida, né? É exatamente isso que ele diz aqui no versículo 104, ele diz, pelos teus mandamentos, quais são os mandamentos de Deus? Exatamente no momento em que o Espírito Santo fala com você, Deus está te dando um mandamento. Aí ele diz, pelos teus mandamentos alcancei entendimento, eu agora sei o que é ser um crente salvo. Aí ele diz, pelo que aborreço o falso caminho. Uma vida cristã falsa é uma vida cristã do que ouve, mas não pratica, lê, mas não acredita, escuta o Espírito de Deus falar, mas acha que foi o homem que falou, né? E sai dizendo e murmurando de esquina em esquina, dizendo que o homem disse isso. Não foi o homem não, viu? Presta atenção. É o Espírito de Deus que está falando com você. Esse é o compromisso do homem com Deus. Quem tem esse compromisso com Deus, tem um compromisso também com a obra dele. Aqueles que são chamados por Deus, que são salvos, todos os salvos são comissionados para trabalhar na obra de Deus. Amém? Se você é salvo, você tem certeza dessa salvação, você tem um relacionamento com Deus e você ama a palavra. Você escuta a voz do Espírito e você obedece o que o Espírito está dizendo. Então, você está à disposição para trabalhar na obra de Deus. Então, compromisso com a obra envolve você não ser relaxado, você não ser faltoso, você não ser preguiçoso para fazer, você não fazer murmurando. Olha, fazer a obra de Deus murmurando é mesmo que você está orando e dizendo assim, Senhor, manda maldição sobre minha vida. Senhor, manda maldição sobre mim. Se você faz a obra de Deus murmurando, é a mesma coisa de você estar de joelho dobrado pedindo a Deus que mande maldição para a sua vida. Não tem diferença nenhuma. Se você vai murmurar, calma, pare, se aquiete, você não está pronto nem pronta para fazer a obra de Deus. Amém? Mas se você fizer murmurando, ou chateado, ou com raiva, ou de qualquer jeito, ou fizer de conta que faz, mas não faz de jeito nenhum, você está atraindo maldição para a sua vida. Pastor, pelo amor de Deus, prega uma palavra boa aí, não prega negócio de maldição não. Mas é o que a Bíblia diz. Abra aí a sua Bíblia em Jeremias 48:10, lê aí para mim. Eu peço que a igreja leia bem alto, em nome de Jesus. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente ou fraudulentamente, é a mesma coisa, né? Fraudulentamente é uma palavra mais pesada ainda, né? Porque é aquele que rouba a Deus. Rouba. Deus te chamou, limpou você todinho, tirou da miséria do pecado. Agora ele quer contar com você para a obra. E você começa a murmurar, fazer com raiva, fazer relaxadamente, né? Querer fazer do seu jeito. Não é do seu jeito, não. É do jeito que o Espírito Santo de Deus diz que é para ser feito. Amém, irmãos? Então, aquele que faz fraudulentamente ou relaxadamente, ele é o quê? Fale alto, irmão. Fale com fé. É o quê? Está pedindo maldição para a sua vida. Amém? A falta de compromisso
traz maldição. A falta de cumprir e assumir a responsabilidade traz maldição. Aí o cara está orando a Deus, pedindo bênção, porque todo mundo só pede bênção, né? Ou tem alguém aqui que pede maldição? Claro que você não dobra o joelho para pedir maldição, você pede bênção, é ou não é? Mas aí faz a obra de Deus murmurando e relaxadamente. Sua oração é vã. Sua oração é vã. Nem precisa você gastar tanto tempo orando, se é que podemos assim dizer, se você faz a obra do Senhor dignamente como deve ser feita, ouvindo a voz do Espírito Santo e atendendo ao que Deus está falando com você. Amém, irmãos? Quando você dobra pensando em pedir, o Senhor já está mandando, a bênção já vem a caminho. Amém? A bênção já vem a caminho. Abra aí a sua Bíblia em Lucas 9, capítulo 9 de Lucas, versículos 61 e 62. Aliás, capítulo 9, versículos 61 e 62. Esses versículos aqui, eles falam acerca de alguém que queria seguir Jesus, mas estava preso, amarrado a alguma coisa, a alguém, sabe? Eu quero ser crente, eu quero servir a Deus, eu quero fazer a obra do Senhor, mas deixe primeiro minha mãe morrer. Quando minha mãe morrer, que eu enterrar ela, eu não tenho mais compromisso, então aí eu vou servir a Deus, eu vou fazer a obra. Está errado. Amém? Quando minha mãe morreu lá em Natal, no Rio Grande do Norte, a 300 quilômetros daqui, eu estava aqui em sala de aula, dando aula. Chegou um filho meu lá, avisou a minha coordenadora. Ela chegou lá onde eu estava e disse: Joaquim, seu filho pediu para você ir em casa. E quando eu cheguei em casa, minha esposa disse: a sua mãe faleceu. Amém? Sabe por quê? Porque eu deixei a minha mãe há 32 anos atrás e meti o pé no meio do mundo pregando o Evangelho. Ah, você abandonou sua mãe? Nunca abandonei, porque ela nunca saiu das minhas orações. Nem ela nunca me abandonou, porque sempre orou por mim. Amém? Sempre que pude, fisicamente, humanamente, cuidei dela, levei para médico. Mas aqui, pastor, sim, meu tempo de férias, eu tirava férias, teve umas férias que eu tirei, fui para o Rio Grande do Norte, cheguei lá, minha mãe estava sofrendo. Tenho 7 irmãos que moravam na época no Rio Grande do Norte, hoje só tem 6 que moram lá. E cheguei lá, minha mãe estava sofrendo, levei ela para o médico, passei o dia todinho, ia e voltava, internei. Depois que internei, conversei com o pessoal do hospital onde ela foi internada, chamei o meu irmão mais velho e disse: tenha vergonha na cara. Isso é uma falta de vergonha sua, tenha caráter, rapaz. Ele olhou para mim meio choroso e disse: me respeita. Eu digo: me respeite você. E aí vocês devem ter imaginado que tipo de cabo eu chamei ele, né? Me respeite você. Como é que você deixa a nossa mãe numa situação dessa? Entendeu? Mas só tem eu aqui, não só tem você não. Agora, eu não estou aqui não, mas estou cuidando. Então, se Jesus te chamou, não se amarre ao seu pai ou à sua mãe, porque ele ainda está vivo, não. Vá-se embora, porque Jesus é quem cuida. Até o dia em que Jesus bota você para ir lá e diz assim: chegou na hora certa, no momento certo. Amém, irmãos? Mas aí os camaradas disseram: Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro me despedir dos que estão em minha casa. Ou seja, esse despedir aqui, sabe o que é? Deixa todo mundo morrer. Quando todo mundo morrer, eu vou. Eu quero primeiro me despedir. Não é aquela despedida que eu vou ali me despedir e a gente já vai. Não.
Essa despedida aqui que eles dizem é porque tinha alguém que eles achavam que se não tivesse os seus cuidados não ia dar certo. Então deixa primeiro que esse povo morra, quando morrer aí eu vou. Aí Jesus disse, ó, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás está pronto para o reino de Deus. Entenda pronto para o reino de Deus como você puder entender. Entenda como você puder entender. Porque tem gente que pensa que está no reino de Deus e não está. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, o compromisso que nós temos de amar a palavra de Deus nos leva a outro compromisso, que é fazer a obra de Deus de forma digna, honesta. Agora, se eu digo que faço a obra de Deus e não faço honestamente, não faço com dignidade, faço roubando ao Senhor de forma relaxada, eu não amo nem a Deus nem a sua palavra. Amém, irmãos? Não existe amor nem a Deus nem a sua palavra se eu faço reclamando, murmurando, chateado, né? Então não existe amor a Deus. E outro compromisso, amados, é com a igreja. Abra a sua Bíblia no Salmo 84 aí, por favor. Salmo 84, versículo 4. No mesmo livro aí, a gente dá só uma voltadazinha. Salmo 84, versículos 4. O que é que diz aí? Compromisso com a igreja. Compromisso com a igreja. Agora leia do mesmo salmo aí, versículos de 10 a 12. Entendeu? Bem-aventurado o homem que põe em ti a sua confiança. Interessante que quando o salmista fala, aqui no Salmo 84, sobre a questão de estar na casa de Deus, porque tem um bocado de ímpio dizendo, não precisa estar dentro de igreja todo dia, o dia todo, para poder ser abençoado, não. Precisa. Ou você se junta com o corpo, ou a manifestação da graça de Deus não acontece na sua vida. Porque isso aqui é o corpo de Cristo. A igreja reunida é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Amém? Então, a palavra diz que, versículo 4. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Tem gente que nem vem, nem congrega, e no único dia que vem, às vezes no mês, chega 1 hora atrasado. O culto começa de 7. Chega de 8. Isso é pedir maldição para a sua vida. Isso é pedir maldição. Amém? Eu quero bênção, Tem não, para você não tem não. Não é que Jesus não tem e não possa dar, Ele tem e Ele quer dar. Mas você tem que se ajeitar. Você tem que se enquadrar. Amém, irmãos? Você tem que entrar no prumo. Tem que entrar no centro da vontade de Deus. Olha o que o salmista diz aqui no versículo 10, 11 e 12. Quando ele diz, vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do Senhor, a habitar nas tendas da impiedade. Aí ele diz, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Veja que a graça e a glória de Deus se manifesta dependendo do ajuntamento do corpo de Cristo. Amém? Na casa de Deus, quando o corpo de Cristo está reunido para o momento de adoração. E aí
ele compara o Senhor como um sol que aquece, que acolhe, que abençoa, né? Que deixa você enxutinho, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz, e um escudo que protege, que livra, que guarda, né? E aí ele diz assim, o Senhor dará graça e glória, e não o quê? Não negará o quê? Você quer receber algum bem, irmão? Congregue, meu irmão. Congregue. Tenha compromisso com a igreja. Primeiro compromisso é com Deus e a sua palavra. Segundo compromisso é fazer a obra de Deus. E o terceiro compromisso é com a igreja. Você é corpo de Cristo, como parte do corpo queira se ajuntar com os outros membros. Porque nisso aí Deus não te negará nenhum bem que você pedir. Está aqui, está escrito, é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Ele não te negará nenhum bem aos que andam em retidão. Glória a Deus. Aí o salmista diz assim, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Amém, irmãos? Porque o Espírito Santo está falando e o incrédulo, o ímpio, o perdido, aquele que está fora do reino de Deus, fica dizendo, não precisa disso não. Você está resistindo o Espírito Santo. Não resista o Espírito Santo. Amém? Não resista à voz de Deus. Porque é duro resistir à voz de Deus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Entenda quais são os seus compromissos com Deus, com a obra de Deus, com o corpo de Cristo, com a igreja do Senhor. Entenda quais são os seus compromissos e cumpra os seus compromissos para que você possa dizer, Senhor, eu preciso de tal bem. E o Senhor dizer, o bem está aqui, ó, porque você anda em retidão. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Deus abençoe a igreja do Senhor.